Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Desta vez sobre apoios à investigação e ao desenvolvimento. Não, esta é uma parte do tema, é sobre a inovação empresarial, incentivos e incentivos à ideia e otimização fiscal. Temos connosco o Gonçalo Sobral Martins mais uma vez. Gonçalo, muito obrigada por teres vindo falar sobre este tema. Deixo agora contigo expores o assunto. Expor o assunto. Obrigado, Margarida. Bem, obrigado mais uma vez pelo convite da AEMinho. É sempre interessante estar aqui a conversar convosco e poder trazer novas ideias. O repto aqui lançado hoje é este título mais genérico, Apoios à Investigação e ao Desenvolvimento, prende-se com uma série de fatores, porque os incentivos e a otimização fiscal não deixam de ser vistos na ótica de apoios. E, portanto, nessa ótica de apoios, tanto incentivos financeiros quanto otimização fiscal, que vamos ver aqui, de mais diferentes âmbulos, não deixam de ser genericamente apoios à investigação e ao desenvolvimento. O título é este porque o objetivo é dar às empresas, quer numa fase final em termos de ano, que já vamos na reta final do ano, alguma assessoria do ponto de vista da otimização fiscal, mas, sobretudo, também analisar alguns programas que já se encontram em aberto e outros que são expectáveis de abrir, os quais é expectável abrir até ao final do ano ou até inícios do próximo ano. Portanto, tendo em conta o período de pausa, digamos assim, que houve este interregno muito demorado em alguns do Portugal 2020, entre Portugal 2020 e o 2030 que está a suceder, com PRR muitíssimo atrasado, já alguns programas que foram lançados e é sempre bom fazer essa análise. Depois dizer que muitas vezes vejo as pessoas em geral a desconfiar do bom da humanidade e vai ser interessante ter esta gravação para provar que ainda há pessoas que prescindem de um clássico como o México-Polónia, que está a dar neste momento, para falar dos apoios financeiros. Portanto, é sempre interessante ver que a humanidade não está totalmente perdida. Eu começava depois desta brincadeira por dizer que, e lanço o repto literalmente preto no branco, que inovação não é ideia. Portanto, o que nós sistematicamente, nós SPSM, e eu particularmente enquanto consultor há alguns anos, vejo é que as empresas ora se subestimam, ora se sobreestimam em termos de ID. E inovação não é ID. ID terá sempre de ser inovação. Onde é que eu quero chegar com isto? Muitas vezes, em uma grande parte dos apoios, aquilo que sucedem é que esses apoios necessitam de determinadas condições. Investigação e desenvolvimento necessita de uma série de valências que se configuram dentro de uma determinada área como estando acima do estado de arte. Portanto, não é qualquer coisa que é investigação e desenvolvimento e também não é qualquer coisa que é inovação, mas é mais simples ter inovação do que ter investigação e desenvolvimento. Onde é que quero chegar com estes exemplos? Inovação é o mais simples de todos, se quisermos. Muitas empresas, quando adquirem determinados equipamentos, podem adquirir, e grande parte das vezes adquirem inovação. A simples aquisição do equipamento, por exemplo, uma máquina com determinado fim industrial que produz muitíssimo mais do que aquilo que produzia, é inovação. Porquê? Porque, na verdade, a empresa não tinha essa componente, essa máquina, ou se tinha uma máquina ou obsoleta ou de menor capacidade, mas em todo o caso não investigou nem desenvolveu absolutamente nada. Mesmo que o tivesse feito, mesmo que tivesse desenvolvido essa máquina, para ser considerada ID em termos de manual de Frascati e manual de Oslo, teria de estar acima do estado de arte dentro do seu setor. Portanto, a primeira concepção que eu gostava que as pessoas ficassem, quem nos está a ouvir ficasse, é que inovação não é ID, e por isso é que toda a apresentação, e eu passo para o próximo slide, aliás, mais um, só um bocadinho, já volto atrás, no canto superior direito vocês vão ter sistematicamente, ora, se aplica a ID ou a inovação. E, portanto, se é preciso algo mais rígido como ID, ou algo, entre aspas, menos rígido, isso basta investimentos em inovação. Posto isto, voltando aqui um bocadinho atrás, os incentivos financeiros têm diferentes vertentes e, portanto,
aqui aquilo que nós achamos que é um posicionamento estratégico de uma empresa tem que se voltar para aquilo que são investimentos financeiros nacionais, que as empresas em Portugal sistematicamente e com razão se queixam que os processos são anormalmente demorados, quer no lançamento, quer na análise, quer do ponto de vista depois de contribuição em termos de orçamento, em termos de disponibilidade de tesouraria por parte de alguns organismos intermédios, não é? Que têm que disponibilizar isso contra fatura, mas por vezes com tempos de pagamento muitíssimo demorados. E as empresas, tendo muitíssima razão, por exemplo, o Estado norte-americano nisso é muito mais célere do que o Estado europeu. Em todo o caso, as empresas queixando-se deverão então analisar uma vertente diferente, que no caso pode ser em jeito de análise a parte dos incentivos financeiros europeus à ED. O que é que são estes incentivos financeiros europeus à ED? Basicamente é tudo que se presta com o Horizonte Europa, com outros programas que são altamente complementares aos nacionais e que por vezes têm calls em contínuo, coisa que não acontece com os incentivos financeiros nacionais, e que para além de ter calls em contínuo, permitem ser complementares às calls nacionais. Portanto, este repto que se lança é, olhem para os programas que existem nacionalmente, mas olhem também, não deixem de olhar ao que acontece lá fora. E aqui que entra, se calhar, a nossa experiência, e aqui falando um bocadinho, pessoalizando um bocadinho esta apresentação, a SPSM tem consultores internacionais, faz uma análise e tem a sua rede de networking, para também tentarmos assessorar algo que, a nosso ver, temos um mercado muito maduro em Portugal para incentivos financeiros nacionais, para aquilo que é o vulgar Portugal 2020, PRR, SI Inovação, SIDTs, mas depois não temos assim tantas consultoras, para não dizer que temos pouquíssimas, que sabem assessorar, mesmo dentro de Big Four, etc., naquilo que são incentivos financeiros europeus, AID, portanto, todos os programas mais complexos, com mais competitividade, porque aí as empresas concorrem não só nacionalmente, mas também com outras empresas. E, portanto, deixamos este repto de começarem a vislumbrar algumas coisas que serão aqui apresentadas, começar a ser também analisado por parte das empresas. E, por último, os incentivos fiscais, porque ter um incentivo financeiro, seja vindo do programa nacional, que não deixa de ser um fundo europeu, mas um programa nacional, ou um incentivo financeiro que vai diretamente ao horizonte, vem diretamente da Europa, não quer dizer que a empresa se fique por esse âmbito, pode também aproveitar e ter um efeito cumulativo na parte de otimização fiscal, e aqui falo de redução de matéria coletável ou de coleta, dependendo do benefício fiscal em causa. Como esta call, como esta Speed Talk é muito focalizada na parte de ID, e sobretudo nós colocamos aqui alguns programas diferentes em que, consoante, como disse, no canto superior direito, vão ter ID ou vão ter inovação. Portanto, é a garantia que, basicamente, quando nós tivermos ID, são sustentabilidades mais fortes, portanto, necessita a empresa desenvolver algo internamente que esteja acima do estado de arte, que tenha incerteza científica, que corra algum risco. Muitas vezes as empresas fazem produtos disruptivos, mas esquecem-se que o ID carece de incerteza científica. Isto é, se eu fizer algo muito disruptivo, mas o resultado final já for expectável, isso não é investigação e desenvolvimento segundo aquilo que está estabelecido em trâmites da União Europeia e segundo aquilo que postula os códigos dos IDTs, dos CIFIDs, dos AC Accelerator, dos SMIs, que é a questão do manual de Frascati e manual de Oslo. Portanto, investigação e desenvolvimento tecnológico aqui, neste momento já está um pedido de auxílio aberto. É um programa que já tem um pedido de auxílio há bastante tempo aberto, mas que aquilo que sugerimos é que as empresas vão entrando com o seu mapa, com a sua análise, com o seu mapa de investimentos para analisar se tem ou não tem viabilidade de entrar neste programa. Porquê é que este programa é tão interessante? Investigação e desenvolvimento tecnológico é, para quem conhece o CIFID, o contrário do CIFID, é um programa que dá fundo perdido para o desenvolvimento dessas tais soluções disruptivas e acima do estado de arte da empresa. E como participa uma panóplia de situações que, como é um incentivo a fundo perdido, pode aumentar bastante a tesouraria e a rentabilidade de uma empresa em determinado ano. Estamos a falar, sobretudo,
No caso do IDT, de salários, pessoas que se encontram dentro da empresa, pessoas que podem ser contratadas, profissionais altamente qualificados, o que é comparticipado, portanto estamos a falar quase sempre de licenciados para cima, licenciados, mestrados, doutorados. Os doutorados têm sempre uma majoração superior. E aqui o ponto interessante deste programa é que permite também conciliar com maquinaria que seja afeta ou totalmente afeta à ideia, parte de softwares ou certificações que sejam assim necessárias, e também com custos de patente. Portanto, aproveitar também para reforçar a questão de propriedade intelectual para que as empresas possam sair mais bem preparadas para o futuro e também mais protegidas. E este custo que é suportado em termos de patentes, vamos ver à frente um incentivo fiscal, um benefício fiscal, que se coaduna em perfeição com este e que é muitíssimo pouco explorado, e portanto já lá vamos, mas fiquem atentos a essa ponte que se estabelece entre o SIDT, não só com o CIFID, que isso é lógico, mas com outro benefício fiscal à frente que vamos analisar. Neste momento também, e reparem, eu vou sempre dando esta nota para que as pessoas não saiam iludidas, digamos assim. Este é um programa em que basta inovação, portanto não é necessário ter níveis de disrupção de estado de arte. Neste momento está aberto a descarbonização da indústria. O que é que acontece? O descarbonização da indústria tinha call durante este ano, foi alargado depois, mas com um regime muito complexo de avaliação, até para o próprio IAPMEI, porque nós próprios na SPSM fomos falando com o IAPMEI, e mesmo o IAPMEI estava ligeiramente confuso nessa avaliação. Portanto, o governo, o comitê que desenhou, redesenhou o programa, redesenhou, a nosso ver, neste momento no sentido de o tornar mais ágil, mais simples, quer para a parte das empresas, quer para a parte dos avaliadores. O que é que sucede? Neste momento o que nós temos, portanto, é um aviso muito similar ao anterior, mas com uma condição muito relevante. Para quem não conhece o anterior, a descarbonização da indústria era um regime que permitia custos elegíveis que fossem os sobrecustos, ou seja, 50% a 75%, com limite de 15 milhões de euros por empresa, mas só sobre o sobrecusto. Portanto, o que é que acontece? Vocês queriam substituir uma determinada máquina que tinha emissão de combustíveis fósseis por uma máquina exatamente igual ou muito parecida, com a mesma finalidade, pelo menos, e que fosse de parte elétrica, digamos assim, de fonte de energia elétrica, e aí o que era compensado pelos fundos europeus era o sobrecusto. Ou seja, eu não vou substituir, por exemplo, uma estufa a gás natural por uma estufa elétrica e ficava com o apoio da estufa elétrica. Simplesmente tenho uma alteração entre a estufa, tinha uma alteração entre ou tinha um apoio no sobrecusto, ou seja, quanto é que custa mais a estufa elétrica? E havia uma percentagem sobre o sobrecusto. Conclusão, o apoio era muito diminuto e tinha aqui algumas condições que permanecem, que é uma redução de 30% a 35%, mais ou menos em termos de emissões de CO2 do próprio estabelecimento, e a questão de não poder ter mais de 30% em painéis fotovoltaicos. Já saberia que haveria um aproveitamento das empresas se não houvesse limitação de painéis fotovoltaicos. Todas as empresas, de certa forma, têm investido nos últimos anos, principalmente empresas grandes industriais, em painéis fotovoltaicos. Portanto, neste momento, a grande diferença é que a descarbonização da indústria tem um regime simplificado. Isto facilita porque, neste momento, o regime simplificado há apoios até 200 mil euros por empresa. Portanto, o fundo perdido máximo pode ir a 200 mil euros, com 55% a 85% a fundo perdido. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto é 350 mil, 400 mil euros de investimento elegível, vocês têm entre 55% a 85% de fundo perdido, naquilo que for elegível e aprovado, e, portanto, o máximo é 200 mil euros. O que é que sucede? Estes 200 mil euros vão competir com os mínimos. Portanto, cuidado, as empresas que tiveram apoios de Covid, empresas que impactaram os mínimos, ou já não vão ter os 200 mil euros disponíveis, porque o regime máximo não é por acaso, coincide com o máximo de mínimos. Os mínimos são uma parcela, digamos assim, não de fundo perdido, mas de um ganho que a empresa teria em condições normais que deixa de ter. Portanto, como a questão dos juros bancários, como uma série de mais-valias, e há determinados apoios que impactam esse plafond de mínimos. A União Europeia estabelece em 3 anos, com o máximo de 200 mil euros. O que é que eu quero dizer com isto? É as empresas que já usaram alguns apoios que impactam os mínimos
não vão poder usar os 200 mil euros. Empresas que já esgotaram os mínimos não vão ter qualquer participação. Empresas que esgotem, que tenham os mínimos a zero e que esgotem este plafond, não vão poder ter outros apoios que impactem os mínimos. E aqui é que é a questão mais difícil de discernir e por isso é que é preciso o apoio de uma consultora, porque nem tudo impacta mínimos, nem todos os processos vão aos mínimos, mas muitos deles impactam esta fração, digamos assim. Pronto, a descarbonização da indústria, neste momento, o regime simplificado é um regime simplificado que já não incide sobre o custo, mas sobre o custo de aquisição. Portanto, vocês, se tiverem que fazer compras de maquinaria, é sempre interessante fazerem essa aquisição de maquinaria pela descarbonização, se tiverem mínimos. Só uma última nota, que é, no balcão dos fundos, o antigo balcão 2020, é onde vocês encontram agora os mínimos. Antes enviava-se um e-mail para a agência de coesão, neste momento entram no atual balcão dos fundos, com as mesmas credenciais do balcão 2020, e conseguem ter lá na plataforma o Circa Minimis, tem este nome curioso, e portanto falta de originalidade não tiveram, e com este nome do Circa Minimis vocês carregam no canto superior direito quando entram no balcão dos fundos e podem ver lá o detalhe dos últimos 3 anos. Outro programa que acabou por estar fechado e que vai voltar, que nós temos informação de que voltará até basicamente o final deste ano ou início do próximo ano. O que está previsto é entre o final deste ano e janeiro, daquilo que tivemos informação, é a internacionalização via e-commerce. Porquê é que este programa é tão interessante? Há muitas empresas que sistematicamente estão numa batalha de acompanhar as novas ondas digitais, informáticas, atualização de softwares, entrar em novos mercados, e isto é extraordinário porque a internacionalização via e-commerce, ao ter um novo aviso para breve, porque esgotou rapidamente a primeira dotação orçamental, vai ter 50% de fundo, em princípio será exatamente igual, portanto terá, sendo igual ao aviso que fechou há pouco tempo, terá 50% de fundo perdido, mas faça 85 mil euros de investimento elegível máximo. Portanto, estamos a falar de um fundo perdido que pode atingir os 42.500 euros. O que é que entra nesta comparticipação? Os custos. Custos que estejam diretamente relacionados a alguma abrangência e possibilidade de justificação, mas têm que estar relacionados com a entrada ou com a intensificação em mercados internacionais. Não é por acaso que se chama internacionalização via e-commerce, não se chama apoio e-commerce, não se chama investimento via e-commerce, chama-se internacionalização via e-commerce. Portanto, as empresas que não internacionalizem ou que não mostrem ou não tenham um plano para internacionalizar, não faz sentido olharem para este programa. Em todo o caso, darmos a nota muito importante que há muitas empresas que, ao não terem trabalhado ou com uma consultora ou feito internamente o plano, pediram o plano, porque para submeter esta candidatura é necessário um plano internacional que basicamente detalha as medidas, ou seja, foi até uma ideia, a meu ver, correta do IAPMEI, peço desculpa, da AICEP. A AICEP é o organismo intermédio deste programa e foi uma ideia interessante da AICEP no sentido de obrigar a empresa não a pedir por pedir determinados apoios, mas para refletir sobre esse mesmo apoio, que faz sempre bem. Os planos são sempre ótimos para as empresas, quanto mais não seja se debruçarem e fazerem uma análise de benchmark ao mercado. O que acontece, e que é sistemático e que nós adivinhávamos isso, é que a AICEP, assoberbada com N processos, com, presumo, milhares de empresas a pedir o plano, as empresas que pediram o plano não receberam a tempo de entrar na call. Portanto, as duas, ou fazem isto uma consultora que vos vai detalhar o plano, ou vocês antecipadamente têm que fazer esse plano. Esse plano é um bocadinho robusto face ao resto da candidatura, tem uma panóplia de situações mais caricatas, se quisermos assim, no sentido em que pede demasiada informação altamente específica do ponto de vista de análise de benchmark digital, nem sempre acessível aos decisores normais das empresas. O outro programa interessante que vem junto do PRR nas medidas de empresas 4.0 é o Coaching 4.0. Aqui, para não vos confundir, não é por lápis que aparece inovação EID, ou seja, a empresa, o Coaching 4.0 não há grande informação ainda para além do regulamento, há prevista uma abertura do aviso em breve, é um vale de 10 mil euros por empresa, em que se aplica a qualquer empresa que seja recente.
Portanto, pode ser interessante para qualquer empresa que esteja aqui, independentemente do seu pendor, da sua área de atuação, da sua forma de sociedade, etc. Tem um vale até 10 mil euros por empresa, como referi, e é para a implementação de serviços, digamos assim. Isto pode ser muito interessante. Eu tenho aqui inovação e ID, porque tanto podem usar para objetivos simplesmente de inovação, simplesmente com aspas, ou até para o desenvolvimento de alguma componente interna de ID, portanto, algo que esteja mesmo acima do estado de arte. Portanto, vão ficando atentos, um bocadinho Portugal tem bons organismos intermédios, temos empresas muito competitivas, infelizmente os organismos intermédios, com as vantagens que têm a clara desvantagem de serem muito morosos a lançar as medidas, e aqui está mais um exemplo, o que é pena porque as empresas, e quem me está a ouvir deverá estar a abanar a cabeça positivamente, as empresas precisam mais do que nunca de tesouraria e de apoios e nem sempre têm esses apoios quando necessitam. Um programa muito parecido ao Coaching 4.0, os vouchers para startups. Os vouchers para startups tiveram uma abertura muito recente, inclusive o formulário ainda não está disponível, vai ficar disponível, salvo erro, porque temos muitas datas na cabeça, salvo erro, 24 de novembro, eu vi isso ainda há bocadinho. Portanto, quem tem ou quem está a lançar uma empresa com uma salvaguarda, esta startup é definido e este programa vai ser avaliado por um organismo intermédio diferente, Portugal Digital, e aqui, Startup Portugal, peço desculpa, e quando olhamos para a definição que eles usam de startup, é uma empresa até 10 anos, desde a data de constituição. Portanto, uma empresa até 10 anos, há muitas empresas a faturar muitos milhões com menos de 10 anos, e não são só tecnológicas. Portanto, para quem isto for relevante, obviamente que aqui falo por mim, não é? Eu não, do ponto de vista de gerir uma empresa, principalmente industrial, bem estabelecida, deixaria, por uma questão ética, este programa para empresas verdadeiramente startups. Em todo o caso, aqui é uma questão de discutir financeira, uma discussão financeira ou fiscal, não é uma questão de moralidade, portanto, pelo regulamento, e se eu não estiver equivocado em nada, e daquilo que estivemos a analisar, uma empresa até 10 anos pode entrar e, portanto, vocês terão um apoio que por startup, assim designado, por empresa, terá 30 mil euros de apoio. Estes vouchers para startup têm uma condição muito específica e especial, que é dos poucos programas saídos até então, dos últimos anos, que podem chegar até 100% a fundo perdido. Portanto, aqui o objetivo é suportar pessoas, é suportar gastos com uma série de ferramentas, de instrumentos, tudo aquilo que for para startups verdes e digitais. Portanto, claro que esta definição é dúbia, a empresa tem que fazer um enquadramento e explicar porque é que está a lançar alguma coisa, algum segmento dentro da área de economia verde, circular, dentro da parte digital, e a partir daí, com uma aprovação positiva, poderá chegar a este montante com 30 mil euros em termos absolutos, em termos relativos, 100%, até 100% do fundo perdido. Só para indicar aqui, voltando atrás, inovação AID, porque vocês nas vossas empresas tanto podem estar a usar este fundo para algum desenvolvimento acima do estado de arte ou simplesmente para inovar com novas necessidades que só são novas para a empresa, não são novas face ao estado de arte nem ao desenvolvimento interno. Por outro lado, os selos de maturidade digital são selos que têm prevista uma abertura de aviso em breve, do que se sabe. Qual é a utilidade? E a Eminho relativamente bem já me conhece, portanto, se calhar vou dar aqui uma chega demasiado frontal, mas para que é que servem os selos de maturidade digital? Na minha opinião, para nada, ou para praticamente nada. Portanto, criaram aqui um mecanismo que é quase uma gamification, se quiserem. Eu estou a dizer para nada do ponto de vista, sendo frontal e transparente como está, assim que fossem comigo, e para dar aqui alguma concisão também de importância entre programas. Porque os seus de maturidade digital, parece-nos a nós, está num estilo de gamification para que as pessoas e para que as empresas, ao gozarem de uma série de fatores que vão ser avaliados, possam pedir um conjunto de selos que os atestam em termos de sustentabilidade, em termos de cibersegurança, em termos de privacidade e proteção de dados ou acessibilidade.
A nosso ver, as empresas não fazem negócios com outras empresas porque surge um selo novo, é preciso haver tantas outras condições de confiança, de consolidação de mercado, e estes selos têm alguma reserva que venham saindo agora com alguma notoriedade, ou que a maior parte das empresas dê a notoriedade devida. Posso estar a ser demasiado exigente? Vamos ver. Em todo o caso, fiquem atentos se isto vos for interessante e se quiserem alguma coisa que ateste a vossa maturidade digital nestes 4 domínios. Portanto, sustentabilidade, cibersegurança, RGPD, portanto, privacidade e proteção de dados, e a parte da acessibilidade. Indo agora para um mecanismo, para um segmento um bocadinho mais internacional, há bocadinho falávamos no início da call, bem, temos aqui uma análise que é parte nacional, mas também olhem à parte internacional, olhem sobretudo à parte internacional quando a parte nacional não tiver apoios em determinada altura. Nos últimos 2 anos isso foi uma realidade praticamente imutável. Portanto, vocês que gerem a vossa empresa, que tenham a empresa em determinados domínios, não precisam de ficar circunscritos àquilo que são os programas nacionais. O Horizonte Europa, neste momento, e desde que surgiu, o Horizonte Europa é o sucessor do Horizonte 2020. Apesar dos diferentes programas, sobretudo em Portugal, 2030, só o governo saberá quando será oficializado, mas o Horizonte Europa é o sucessor do Horizonte 2020, que apesar de alguns programas nacionais, como é o caso do Portugal 2030, estarem atrasados, já teve o seu lançamento. Portanto, o Horizonte Europa tem muitas calls. Nós aqui vamos falar do ponto de vista internacional de uma forma relativamente reduzida. A SPSM tem quadros com bastante experiência em candidaturas internacionais, mas para vos dar apenas uma metáfora, o Horizonte Europa é um oceano assustadoramente grande. Daí que também tenha 95 mil milhões de euros só de investimento direto, para além de tudo aquilo que externalidades depois da economia e o efeito de arrastamento vão trazer. Portanto, estes programas em contínuo focam sobretudo em alguns pontos que são altamente relevantes para as empresas e para a Europa em específico, nas áreas da inovação, nas áreas de investigação, sobretudo. O que é que o Horizonte Europa tenta? É enfrentar um bocadinho desafios globais, desafios que a Europa está a ter, e dar incentivos para resolver esses desafios. Por exemplo, um caso que é bastante elucidativo e que sucede neste momento ainda, nós desde o Covid, desde que a China, apesar de praticamente 100 casos oficiais de Covid ter parado, e a Índia a mesma coisa, a China e a Índia pararam praticamente o mercado automóvel, ou aquilo que os brasileiros chamam de montadoras, porque na verdade já não são, hoje a indústria automóvel já não são construtoras de nada, porque não havia semicondutores. E, portanto, a Europa lançou de imediato uma medida e um programa em que apostava em muitos milhões de euros para a ajuda em semicondutores. E, portanto, todo tipo de soluções que tenham de combate às alterações climáticas, isto pode ser uma app desenvolvida por uma software house, ajuda ao desenvolvimento, muitas vezes abrem calls para ajudar a intensificar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se tiverem uma solução que impulsiona a competitividade, o crescimento da UE, tem sempre calls em contínuo. Claro que estamos aqui deste lado para num horizonte, literalmente num horizonte infinito, quase, vos ajudarmos a ver qual a call mais interessante e se há alguma coisa que se adequa a vocês. Portanto, não hesitem em nos contactar se tiverem esta questão, principalmente por aquilo que eu dizia há pouco, há muito poucas consultoras nacionais que trabalhem a parte internacional, e as que trabalham obviamente, com as suas limitações, porque não há pessoas com conhecimento de todas as áreas do Horizonte Europa. Portanto, nesse aspecto, acredito que a SPSM tem quadros altamente relevantes para assessorar as vossas empresas. Relativamente à parte do InvestEU, o InvestEU não é Horizonte Europa, muita gente confunde. O InvestEU tem aqui algum complemento, tal como o anterior, para não voltar o slide atrás, de inovação ID, portanto vocês é que sabem em que é que vão aplicar o investimento. E o InvestEU sucedeu, e é, de um ponto de vista macro, uma realocação, se quisermos assim, dos fundos
num outro programa que já existia, mas que foi consolidado pós-pandemia do Covid. Então, estamos a falar, enquanto o anterior, se vocês bem se recordam, 95 mil milhões, a somar a 26,6 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma enormidade de fundos. Tanto o Horizon Europe quanto o Invest EU acabam por estar para todo este plafond disponível para todos os países que pertencem à União Europeia. Portanto, uma empresa, enquanto uma empresa portuguesa, muitas vezes concorre com as suas NUTS ou com o país todo, aqui vai competir com empresas alemãs, dinamarquesas, suecas, etc. Da parte dos principais pontos do InvestEU, aqui é garantir, sobretudo, que a Europa continue a ser um local atraente para as empresas estabelecerem e prosperarem. Por isso é que foi um programa tão reforçado pós-Covid. O Connecting European Facility tem, sobretudo, foca-se, agora vou usar um bocadinho um palavrão, mas é exatamente isto. São plataformas multimodais e redes transeuropeias que eles ajudam. Em que áreas? Nestas 3 áreas. Transportes, energias renováveis e serviços digitais. Empresas, por exemplo, que estabeleçam uma app para transportes ou para melhoria de uma parte operacional, para redes, empresas que trabalhem com a produção de energia renovável, software houses que fazem esta interligação através de um produto inovador, podem concorrer a calls e, obviamente, a montantes que Connecting Europe Facility serve. Portanto, o objetivo macro deste programa, com subcalls, tal como os outros 2 anteriores, é promover o crescimento, o emprego e a competitividade. E, portanto, aqui há muita coisa para se debruçarem também. Por último, na parte internacional, mais uma vez, inovação ID, o Life Program. O Life Program é muito pouco conhecido, ou diria mesmo praticamente subestimado dentro da realidade do Horizon Europe, porque está voltado para questões de... E a nosso ver até deveria ser bastante reforçado, atendendo a todo o panorama de aquecimento global que passamos e todos os outros subproblemas que advêm desse aquecimento global. O Life Program tem calls dirigidas para empresas que tenham algumas soluções para a economia circular, para a parte de mitigação das próprias alterações climáticas através de diferentes programas de produtos ou serviços, com ID processual, sobretudo, e também da parte de natureza e biodiversidade, ou seja, no respeito com espécies e que promova a conservação do meio ambiente. O fundamental é, para não perder muito tempo, o similar, o clone, diria, do Life Program, mas especificamente nacional. Portanto, aqui só concorrem empresas portuguesas e também têm fundos quer para inovação, para alteração de algumas coisas de efeitos de descarbonização, ou até para investirem e recebem fundos para investirem em novas soluções e, portanto, a ID. Agora, passando por uma fase, se bem se recordam do início, em baixo tínhamos fundos, incentivos nacionais e incentivos europeus, os 2 são europeus, mas um via Programa Nacional, outra via Comissão Europeia diretamente. Aqui temos uma questão de otimização fiscal que passamos e que é altamente relevante. Um dos programas mais utilizados nos últimos tempos tem sido o CIFID. O CIFID, muita gente não sabe isto, mas o sistema de incentivos fiscais à ideia empresarial já existe desde 1997. Portanto, quando se fala da expansão muito grande que o CIFID, até como bandeira política para alguns partidos, tem colocado algumas assimetrias nos últimos anos, a verdade, o CIFID já existe há mais de 20 anos. Portanto, não é uma questão atual apenas. Teve um interregno pelo meio e depois volta a surgir, e daí CIFID 2, com 2 tipologias. Neste momento, o CIFID, como é que se presta? Já vamos à candidatura, que é o mais complexo. O CIFID, via fundos de ID, serve para toda e qualquer empresa que esteja a ver esta Speed Talk. Ou seja, há empresas que não têm ID interno. Então, como isto é um benefício fiscal, o CIFID é um benefício fiscal que permite assessorar, basicamente, o apoio a empresas que prestam investigação e desenvolvimento e que o provam via candidatura,
quando essas empresas não o podem fazer, ou mesmo que o possam fazer, queiram contribuir para outras empresas que o façam, então usam parte da sua tesouraria, digamos assim, fazem uma transferência de um montante para um fundo e têm a compensação de ser reduzido nesse montante, num primeiro ano, até 82,5% do montante adquirido no fundo, ou com participado no fundo, para redução da coleta. O que é que sucede? Os fundos de ID prestam-se a qualquer empresa, porque qualquer empresa pode ser pertencente a um fundo de ID, ou seja, no sentido de contribuir para esse fundo, não de estar dentro do fundo, e restaurantes, todo o tipo de tipologia de empresa que tem, empresas de comércio, toda a empresa que tem grandes dificuldades em demonstrar ID, empresas de logística, podem entrar via fundos de ID. Outra questão é a candidatura. A candidatura presta-se para empresas que têm confiança, que têm investigação e desenvolvimento, e ao ter essa confiança, fazem uma candidatura à Agência Nacional de Inovação e a aprovação aí não é imediata. Enquanto via fundos, em princípio, apesar do caso estar a ser ainda legislado e ter alterações, este ano, em princípio, pode ser o último para usar CIFID via fundos de ID, já havia candidatura manter-se-á. Ou seja, uma má notícia este término via fundos para as empresas que não podem fazer candidatura. Agora, na candidatura, quem a faz pela primeira vez, e vai à Agência Nacional de Inovação a candidatura e é-lhe devolvido até 82,5% dos gastos salariais, isto pressupõe salários mais TSU, mas não é só isto. Grande parte das candidaturas coloca só salários, mas é possível colocar ativos totalmente afetos ao ID que tenham sido comprados no ano respeitante à candidatura, portanto no ano anterior, porque a candidatura faz sempre até 31 de maio do ano seguinte, face ao ano anterior. Parte de patentes, custos com patentes, parte de softwares que estejam estritamente afetos a ID. Portanto, há uma panóplia de situações e é um montante bastante generoso, principalmente se compararmos o montante de CIFID via candidaturas português com outros países. O CIFID existe numa panóplia de países pelo mundo. Os países não deixam de estar numa guerra invisível, que é a guerra fiscal, em que tentam captar investimento direto estrangeiro. Portanto, quando temos neste momento, os países a querer captar para si, cada um, investimento direto estrangeiro, acabam por dar oportunidades diferentes, otimizadores diferentes, e o CIFID, comparativamente a muitos países, é bastante generoso. O CIFID está com um senão, que é a morosidade da Agência Nacional de Inovação, que apesar de ter consultores bastante esforçados, a Agência Nacional de Inovação tem tido um agravar brutal, digamos assim, do tempo de aprovação, que antes estava, as empresas submetiam as consultoras a 31 de maio, no limite de 4, 5, 6 meses a decisão vinha. Neste momento estamos com períodos entre 6 meses, na melhor das hipóteses, a 1 ano e meio. Portanto, o bom disto é que se vocês tiverem uma boa candidatura, o dinheiro mais tarde ou mais cedo, ou a despenalização fiscal é-vos atribuída. Em todo o caso, não deixa de ser lamentável, não por culpa da ANI, mas por falta de reforço, presumo eu, aqui falo em comentário pessoal, presumo eu por falta de apoio e de reforço de quadros da ANI, que tem cada vez mais candidaturas de CIFID, e da parte do reconhecimento da idoneidade, acaba por ter estes prazos cada vez mais dilatados. Uma questão importante é outro programa que vai à ANI e que é complementar ao CIFID, é o reconhecimento da idoneidade de ID. Não pus num slide à parte por uma razão muito simples. O reconhecimento da idoneidade de ID serve sobretudo para empresas que prestam serviços de ID e conjuga-se diretamente com o CIFID. Se vocês forem empresas consideradas idóneas a ID, isso é uma candidatura que se faz também à ANI. Os vossos serviços, se forem afetos ao ID de outra empresa, podem entrar no CIFID da outra empresa, em montante. Portanto, isto é uma grande vantagem comercial para empresas que tenham a sua atividade conectada em termos de ID. Por último, dizer que a Patent Box, eu há bocadinho, se bem se recordam, falei-vos da parte do SIDT,
E na parte do SIDT disse, estejam atentos, à frente teremos um benefício que se conjuga com o SIDT. Pois bem, o SIDT, recapitulando, fazendo aqui um sum-up, é claramente um apoio, um incentivo financeiro, portanto, vocês têm pessoas, ou vão contratar pessoas, ou têm maquinaria para adquirir, ferramentas, softwares diretamente afetos à ID para desenvolver alguma solução. Usam o IDT, Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Depois, não vos é proibitivo conciliar um IDT com o CIFID, nem com o Patent Box. O CIFID, a seguir, não na parte em que foi apoiada pelo IDT, mas na parte remanescente, pode ser utilizado e pode ser conciliado com o IDT, ou então noutros projetos, e, portanto, acabam por ter uma comparticipação que se conjuga do ponto de vista financeiro e fiscal. E agora trago-vos para cima da mesa outro benefício, neste caso também um benefício fiscal, que traz uma grande vantagem face ao CIFID. Primeiro que tudo, e certamente também terei consultoras a ouvir-me, e portanto, como na SPSM achamos que a concorrência faz falta e é preciso a todas as áreas, e portanto, de forma saudável, dizer às próprias consultoras, Patent Box, se o CIFID tem 4.000 candidaturas por ano e todos os anos se descobrem imensas empresas que nunca ouviram falar do CIFID desde 97, a Patent Box está num estado muitíssimo mais incipiente. Para termos uma noção, o CIFID tem neste momento há cerca de 2 anos 3.500 candidaturas, caminha para as 4.000. O Patent Box chegou a ter anos há pouco tempo com apenas, pode ser lapso também dos dados que estão públicos no portal das finanças, mas tinha apenas 2 números de identificação fiscal há 3 ou 4 anos, foi a última vez que eu vi a usar o Patent Box. Portanto, o Patent Box, de milhares para 2, é uma oportunidade muito grande, quer para consultoras, mas também para as próprias empresas e, obviamente, mais do que tudo, para as empresas. A Patent Box o que faz é, de forma muito simplista, analisar alguma patente que vocês tenham tido, olha numa fase já de lucrabilidade, de rendibilidade dessa patente, ou seja, enquanto o IDT para, se quisermos, desenvolver uma determinada solução, o CIFID para ir buscar benefício fiscal sobre a solução que está a ser desenvolvida ou que já foi desenvolvida ou concluída no ano anterior, a Patent Box já é pós-venda. Ou seja, se me permitem, venda, entre aspas, sendo pouco conciso no termo económico. Aqui, quando vocês têm proveitos operacionais por força de uma patente, e isso é bem estabelecido, aquilo que se faz é analisar a diferença entre proveitos e custos com essa patente e estabelecer-se uma majoração de 50% que é despenalizado na parte de contabilização de imposto, de tributação. Portanto, onde é que se quer chegar com isto? É preciso que as empresas tenham centros de ID muito bem definidos. Ao contrário do CIFID, que as percentagens de pessoas afetas são estimadas, o Patent Box tem que ter tudo muito bem salvaguardado, tem que haver provas claras que daquela patente os proveitos operacionais não vêm de outra origem, tem que haver provas claras dos custos da patente e depois desta, não diria desvantagem, mas do maior rigor face ao CIFID, há uma clara vantagem face ao CIFID, que é a Patent Box é um apuramento. Portanto, não é uma candidatura, é um benefício fiscal que permite que as empresas, se tiverem conhecimento interno, uma consultora que ajude, possam de imediato reconhecer o benefício fiscal. Para terminar, que já me arrastei um pouquinho mais dos 45 minutos, peço desculpa por isso, foi com a melhor das intenções e para vos dar algum auxílio dentro daquilo que nós fazemos diariamente. Só para dar um resumo muito sucinto, olhem aos incentivos financeiros nacionais, olhem aos incentivos financeiros europeus. Os nacionais, as empresas, melhor ou pior, já vão estando familiarizadas. Os incentivos financeiros europeus são mais complexos. Peçam ajuda à vossa consultora, ao vosso contabilista, apesar de ser mais raro ver contabilistas. Se já é raro ver contabilistas, a parte de incentivos financeiros europeus nacionais, mais raro será em europeus. Mas há muitas consultoras com capacidade para vos ajudar nos nacionais, menos, como eu referi, nos europeus, mas também existem por aí. Nós somos um caso. E olhem também à parte dos incentivos fiscais para complementar e usar todos estes benefícios de forma responsável, ética, mas com planeamento fiscal, assim como permite o EBF. Dou por concluída a apresentação. Portanto, Margarida,
fiquem à vontade para pôr questões, para partilhar os vossos anseios na parte fiscal, claro. Obrigada, Gonçalo. Deixava agora perguntas para a audiência. Eu confesso que não é propriamente o tema. Eu, por acaso, tenho aqui uma sobre a Patent Box. O que é preciso para beneficiar desse apuramento na Patent Box? Portanto, eu tenho que ter patentes registadas. Uhum. E em que fase é que elas têm que estar, por exemplo? Uma patente, isto já vou entrar por trâmites um bocadinho mais específicos, mas é importante fazer outra, dada essa questão, que é muito pertinente, fazer aqui uma ressalva. Uma patente é preciso ter de reunir 2, 3 condições. A questão de ter algum nível de criatividade, ou seja, não poder ser algo que não expresse nenhuma novidade, ter finalidade económica e ter aplicabilidade industrial. Portanto, há aqui uma ou outra exceção, mas para o caso da Patente Box, as patentes têm que ter aplicabilidade industrial. Certo, Depois, eu tenho, mas lá está, eu tenho que, de alguma maneira, submeter uma patente em algum organismo técnico, certo? exatamente. No INPI ou no EPO ou na OMPI. Isto eu estava a ajudar numa primeira fase, porque há muitas empresas que podem estar interessadas em fazer patentes e só se cumpre nestas condições. Estando criada a patente, aquilo que nós aconselhamos é criar um centro de custo associado a essa patente, deixar muito claro que essa patente serviu para desenvolver X produto ou X serviço e deixar claro nesse custo de ID, nesse balancete, se quiserem, quais são os ganhos que vêm, os proveitos operacionais que vêm especificamente dessa patente. Aquilo que a legislação fiscal dita é que haja uma majoração de 50% que é despenalizar de tributação, dentro da diferença de rendimentos, é lato assim, no termo, entre rendimentos especificamente oriundos dessa patente e desenvolvimento dessa patente, menos os custos inerentes à concessão da patente, aos desenvolvimentos do produto ou serviço, tudo mais. Portanto, em resumo, nós temos um ganho que já foi, imaginemos que nós tivemos vendas de 3, 4 milhões de euros por força de um produto ou de um serviço. Tivemos $500 mil para desenvolver 100 mil euros, isto é, na parte de implementação de uma certificação e 50 mil euros para uma patente de cariz praticamente extracomunitário, digamos assim, para ficar tão caro. Obviamente que esta diferença entre os dois montantes multiplica por 0,5, mas isto só de um ponto de vista muito genérico matemático, porque depois há preciso toda uma série de outras condições em termos de dossiê fiscal, de relatório fiscal, melhor dizendo, que têm que ser cumpridas e tem que ser feito no relatório fiscal, tal como se faz para o RFAI, tal como se faz para a DLRR, tal como se faz para o CEFEI, tal como se faz para o IFR e para tantos outros benefícios fiscais. Não sei se foi totalmente claro. Mais ou menos. Então, força. Mas eu acho que ficávamos aqui a falar só de Patent Box e de certeza que há coisas mais interessantes que que a nossa audiência quer perceber. E eu acho que uma das questões vai estar muito relacionada com a parte de CIFID, não é? Diria que nesta altura do ano é o que está na ordem do dia, mas lá está, não me queria estar a sobrepor a questões mais práticas da audiência. Vamos ver se alguém faz perguntas. Só dar aqui uma nota que é fiquem à vontade, porque depois também quem tiver questões mais específicas, ou porque há empresas também que não, e respeitar-se-á esse facto, não pretendem falar em público e, portanto, aí nós também estamos à vontade, endereçamos um e-mail, nós podemos ajudar nesse âmbito. Certo, nós também, a seguir à Speed Talk, enviamos um questionário de avaliação com a apresentação do Gonçalo e com os contactos para que possam entrar em contacto diretamente contigo. De acordo. Acho que foste claríssimo como água. Eu vou deixar ficar aqui um repto sobre o que estamos a organizar para dia 7 de dezembro. Nós estamos a organizar um business drink em que
esta e outras questões vão ser endereçadas presencialmente em Famalicão, na nossa associada Ecoiberia, que gentilmente nos cedeu as instalações e, portanto, vamos ter uma sessão sobre benefícios fiscais e incentivos presencial, com depois possibilidade de fazermos ali um bocadinho de networking e às vezes de esclarecer diretamente mais alguma questão particular. Exatamente. Vamos contar aqui com o Gonçalo da SPSM e com o Frederico Câmara Saraiva da Coverflex, que nos vai falar também sobre os benefícios flexíveis e como é que podemos fazer, lá está, esta otimização de recursos sem e tentar de alguma maneira beneficiar as nossas pessoas. Sim, vai ser uma sessão interessante porque interliga não só a parte de IRC, mas diria mais também, ao ter o IRS da otimização TSU, mas sobretudo o IRS aqui, também entra a um lado que as associações empresariais também são sempre relevantes, que é ajudar a ver aqui formas de otimizar as questões do trabalhador, não só do próprio sócio-gerente e das empresas. Portanto, vai ser um evento certamente interessante e complementar. De acordo. Margarida, não havendo mais questões, não sei se existe, É isso. Se tu quiseres fazer a tua. A minha sobre o CIFID era o que é que quais são os principais pontos em que temos que ter em conta para conseguir fazer uma candidatura CIFID, não é? Acho que na Acho que verdade é isso que importa. acho que é uma excelente questão, lata o suficiente para focar no que interessa. O CIFID, há muitas empresas que sistematicamente, eu até saio surpreendida na pós-ano, às vezes empresas bastante grandes que não têm conhecimento do CIFID. O CIFID, penso que a tua questão já não está para os fundos de ideia, está para a própria candidatura. Para a própria candidatura, há vários fatores relevantes para que seja bem sucedido, mas eu sistematizaria em 2 pontos principais. Um deles, ter a parte de incertezas científicas e tecnológicas, ou seja, há muitas empresas que caem sistematicamente no erro de fazer candidaturas à ANI com medidas que, fechados na sua caixa, digamos assim, acham que são extremamente inovadoras, e na verdade até podem ser inovadoras, mas inovadoras, como vimos ali a diferença, que é o primeiro slide, e não é por acaso que está no primeiro slide, com letras garrafais, inovação não é ID. E, portanto, aquilo que postula, ainda que isto seja como a área da medicina ou qualquer outra área, são meia dúzia de intelectuais que se juntam numa sala e postulam e fazem revisões ao manual de Frascati e ao manual de Oslo e dizem o que é ID e o que é que não é. Isso está postulado até para diferentes áreas, mas o ID em geral, e de forma muito resumida, tem que ter algum nível de incerteza científica e tecnológica. Ou seja, se eu já souber, por mais árduo que seja, escalar uma montanha, se eu já souber o que é que vou encontrar no pico da montanha, meus amigos, isso não é ideia. Este é um ponto fundamental que eu lanço o repto às empresas, que é tentarem, mesmo que seja difícil, tentarem se debruçar um bocadinho sobre que incertezas científicas e tecnológicas tiveram durante o ano. O segundo ponto que eu acho que é verdadeiramente relevante é construir uma narrativa que seja coerente com aquilo que são as necessidades empresariais. Ou seja, muitas vezes as empresas não sabem explicar as vantagens, não só as vantagens do produto ou serviço diretamente, mas também porque é que aquilo surgiu, qual a necessidade, e muitas vezes no detalhar da necessidade está o porquê da solução ser única. Porque muitas vezes, em contextos sobretudo industriais, software é uma área cinzenta, não vou por aí, mas sobretudo em áreas industriais, precisamente o truque não está no fim, está no início. Está no início em porque é que esta solução se deu, porque é que começou, porque é que nós estamos a iniciar este processo. Porque é aí que muitas vezes se criam determinados passos de vigilância tecnológica, de análise, muitas vezes de repackaging, se quisermos assim, ainda que isto também não seja a ideia, de desenvolvimento de soluções que, por causa de um problema altamente específico que a empresa nunca tinha tido, há um redesenho total de uma solução que pode ser muito parecida noutros players concorrentes, mas que, por causa daquele problema e da forma como foi desenhada,
é única. Há 4 níveis, termina assim, há 4 níveis de ID, sobretudo. ID de marketing, mais difícil de todos, e que se presta muito mais com a comunicação. E depois 3 que são a esmagadora maioria do ID que é postulado em CIFID e que se leva às candidaturas. ID de produto, ID de serviço, consoante a empresa faz produto ou serviço, ID processual. Portanto, onde é que eu queria chegar com esta nota final? Se vocês sentirem que o vosso produto ou que o vosso serviço não é convincente o suficiente para ser visto como único, muitas vezes a forma como se chega a esse produto ou esse serviço não é menos importante. Há empresas que fazem exatamente o mesmo produto ou o mesmo serviço com graus de rentabilidade, com graus de tempo de produção muitíssimo diferentes. E a ANI também valoriza esse tipo de iniciativas e, mais do que tudo, valoriza o esforço em ID. E o esforço em ID não é sobretudo, o resultado final, é essencialmente o processo até chegarmos ao resultado final. Por isso, terminando também com outra nota, muitas vezes as empresas têm benefícios fiscais, isto é uma dúvida recorrente, de 3 ou 4 anos de uma solução que estão a desenvolver e no final está em nada. Isto é super normal na indústria farmacêutica, é super normal na indústria metalomecânica quando estão a fazer desenvolvimentos ad hoc e, portanto, não faz sentido acreditar que o benefício vai ser retirado, não vai, porque o que o benefício dá não é uma solução ótima. O que o benefício dá e o que o benefício fiscal dá, o efeito parafiscal, para lá da fiscalidade do CIFID, é reforçar, é dar apoio às empresas e congratulá-las com essa despenalização fiscal ou com essa adoção à coleta com base no esforço que ela fez. E, portanto, ID processual é o verdadeiro termo que eu deixo aqui para as empresas refletirem, que muitas vezes focam só no produto ou no serviço e que é exatamente igual a tantas outras, mas esquecem-se que a vantagem competitiva delas está em demonstrar que há ID no processo como fazem esse produto ou esse serviço. Boa. Sim, de acordo, às vezes é um bocadinho difícil de conseguir identificar onde é que está a parte mais pertinente, não é? Daí também a minha pergunta. Certíssimo. E deixo de novo abertas questões. Parece que hoje não temos gente, O não tema, temos o gente para tema, perguntas. o tema é denso, portanto é natural que eu também já Sim. teria pedido, não fosse orador, não é? Há aí um México-Polónia para terminar e um França-Austrália para iniciar, portanto, percebes? Bom, Gonçalo, resta-me agradecer-te e à tua disponibilidade. Lembro que no dia 7 de dezembro vamos ter este tema e benefícios flexíveis ao Vive a Cores, na Eco Ibéria, em Ribeirão. Havemos de fazer em breve a divulgação desse evento. E pronto, é isto. Deixo-vos com o resto do Mundial para assistir. Sim, Adeus. uma última nota só, agradecer à EMIN, como sempre, porque não me canso de dizer, e isto não é da boca para fora, porque não faltam em associações, já tinha dito na outra Speed Talk Fantasma, a EMIN, para o ano que tem tido um dinamismo brutal. Aqui pessoalizo um bocadinho na figura da pessoa que mais contacto, que é a Margarida, e que tem um profissionalismo invejável, mas também da Angélica, com quem já contactei, da Filipa, e todos os outros elementos, e também da direção do Ricardo, e do Gonçalo, que conheço melhor. Obrigada, Gonçalo. Pronto, assim ficamos. Assim ficamos. Até à próxima.